Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Barini. Já estamos aqui, eu e a Emily Polese. Instituto Barini, que é um grupo de médicos, clínicas, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Nutricionistas de novo e todo mundo envolvido em promoção de saúde, né? Essa é uma live que vai falar sobre a fisioterapia pélvica na gravidez e a gente vai ter o prazer hoje de estar conversando com a Emily Polese, que é a fisioterapeuta do Instituto, né? Emily, muito bom ter você aqui com a gente. Acho que você pode falar um pouco sobre você, né? Para antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje. Tá ótimo. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite de estar começando a falar, né, sobre uma área que eu adoro, que é a minha especialidade, que é fisioterapia pélvica. E eu fui formada pela PUC Campinas e depois eu fiz especialização lá na Escola Paulista de Medicina e tudo em assoalho pélvico, né? E depois eu fiz curso fora, né, do Brasil e sempre trabalhei nessa área há mais de 15 anos de fisioterapia pélvica. Hoje em dia se chama fisioterapia pélvica, né? Mas antigamente era fisioterapia em saúde da mulher, né, em uroginecologia. Então eu sempre tive nessa área. Muito legal, muito legal. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a fisioterapia, da parte pélvica, né? Era até uma coisa meio nebulosa, porque quando eu era residente ainda, começava a se falar sobre as vezes que a gente operava os pacientes que tinham incontinência urinária e não dava certo. E aí agora, o que nós vamos fazer e tal? Tem alguém lá que está inventando o exercício de Kegel, né? Uma coisa bem antiga, bem tradicional dentro da área médica. Então, esses são os primeiros contatos que a gente tinha. Eu sei que muita coisa foi revolucionada. A fisioterapia andou muito nesses últimos anos. A gente tem a possibilidade de fazer as coisas com biofeedback. Acho que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Uma série de ações e de manejos que podem acontecer com a fisioterapia muito mais sofisticados do que a gente fazia antes, né? Então, são essas novidades que a gente vai conhecer, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente tem centros no mundo inteiro, né, estudando, né, como melhor ativar essa musculatura, né? E então, mesmo sendo, né, uma fisioterapia, né, nova, né, entre aspas, né, tem fisioterapeutas no mundo inteiro estudando. Então, a gente fala muito mais de uma fisioterapia baseada em evidência, né? E não simplesmente contrai e solta só, né? Faz o exercício de, como antes falava, né? Faz o exercício de que contrai e solta e pronto. Então, hoje em dia, a gente tem sim um aparelho. Eu gosto muito de trabalhar com biofeedback, que a gente consegue, né, verificar na tela do computador, né? A gente coloca eletrodos, né, na região do assoalho pélvico e consegue ver na tela do computador como está essa musculatura, né? A gente capta a ativação muscular e vem gráficos mesmo, e até tem telas mais até sofisticadas, assim, parecendo até um jogo de videogame. Então, é muito interessante que a gente consegue primeiro ter números, né, para olhar como que está essa musculatura e ver se ela, né, tem resistência, se ela está sendo bem ativada, se você consegue relaxar, né, que é algo também muito importante para as sinergias e até, né, para a mulher relaxar para ter o nenê, né, na hora do parto. Então, é muito interessante que a gente consegue visualizar tanto a gente terapeuta como o próprio paciente, né? E então, realmente, a fisioterapia tem evoluído, né? Claro que a gente precisa de cada vez mais estudos, mas não é só, né, uma técnica simples. Hoje em dia a gente consegue aprimorar, sim, e aí fica mais efetivo, né? Se é aquela fisioterapia individualizada, né, para cada paciente, né? Não é, o exercício não pode ser igual para todo mundo, né? Isso a gente consegue verificar bem com biofeedback. Que legal. Eu acho que é legal, então, Emily, para a gente introduzir bem o tema, já deu uma boa ideia.
acho que você podia falar um pouco do que é a fisioterapia pélvica como um todo, né? Onde que visualiza, né? Onde que a gente consegue indicar, onde que a gente deve perceber a fisioterapia pélvica? Como é que isso aí funciona? Tá, perfeito. Na Aham. verdade, né, doutor Barini, a maioria das mulheres acabam não tendo o seu conhecimento do seu próprio corpo, né? Então, essa região do assoalho pélvico é uma região, às vezes, até desconhecida para a própria mulher, né? Então, por tabus e a partir da educação, cultura, né? Então, a região do assoalho pélvico, o que a fisioterapia inicialmente faz? Primeiro, é, ensina realmente a essa mulher de como que está, aonde está esse assoalho pélvico, né? Primeira coisa, né? Então, que músculo é esse, né? Então, a musculatura toda é um grupo muscular, né? De toda a região pélvica mesmo. Então, vai desde o osso púbico até o cóccix, né? Até a coluna. Então, por isso que a gente chama de assoalho da pelve, né? Toda essa região de baixo é músculo, né? Que envolve tanto a região da vagina, ânus. Então, como é uma região, né? Que tem muita gente que tem um tabu, que nem se conhece, né? Então, primeira coisa, a gente ensina, explica a parte da educação mesmo. Aonde está essa musculatura? Então, a gente realmente, né, ensina mesmo, primeiro, às vezes, até com um protótipo mesmo, né, de pelve, de músculo, né, para ensinar que músculo é esse, e depois faz uma palpação, ensina a paciente a entender que músculo é esse, para ela poder saber ativar, né, e quando a gente ativar essa musculatura? Então, inicialmente é isso, a gente ensina, né, que músculo é esse e depois como ativar essa musculatura do assoalho pélvico. E aí entra várias questões, né? Tanto da parte de primeiro saber que músculo é esse para ver se a gente precisa estar ativando ou não, ou relaxando mais a musculatura, né? Por exemplo, a gente precisa relaxar essa musculatura, por exemplo, para evacuar, para fazer cocô, né? Então, às vezes tem pacientes que têm uma constipação crônica e a gente tem que ensinar essa paciente a relaxar essa musculatura para evacuar melhor, né? Para ter uma evacuação completa. Ou Uhum. essa paciente realmente está com uma fraqueza dessa musculatura, né? Então está tendo um escape de urina. Então a gente vai ensinar essa paciente a ativar melhor esse músculo para não ter escapes de urina, né? Então, por isso que eu falo que é muito mais essa dinâmica muscular. Primeiro ensinar que músculo é esse e depois, em uma avaliação, né? Você vê o que essa paciente está precisando. Está precisando contrair mais? Está precisando relaxar mais? Está precisando ter mais resistência dessa musculatura? A gente tem que lembrar que por esse assoalho pélvico, né, existem as terminações importantes, Sim, né, da parte urinária, tanto do homem quanto da mulher. sim. No homem existe a parte sexual, que é o pênis, né, e toda a estrutura que envolve a manutenção do pênis. Na mulher existe a vagina, né, que é a parte sexual dela, e também a parte dos dois lados, que é a parte do ânus e a terminação do. E os dois podem sofrer alterações, dificuldade de controle dessa musculatura e desse relaxamento, né? Então, existe uma série de situações clínicas onde acho que é importante a gente ter esse conhecimento, né? E poder te referir, poder saber aonde que você pode ajudar, aonde que você pode interferir e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Sim. Porque tem realmente, tem paciente que acha que é normal ter um escape, ou escape de urina, ou um escape de flatos mesmo, né? De gases, e acha que é normal, né? Ah, eu tossi, espirrei, tive um escape, né? De urina, ou acabou tendo, não tá sem o controle dos gases, dos flatos, né? E isso não é normal, né, doutor Barini? A gente Uhum. não poderia em nenhuma situação, né? Ter esses escapes, né? E isso já acho que já é um alerta, né? Será que minha musculatura está ok, né? Então, é muito interessante que todos esses, que essa parte da educação é bem importante, né? A gente realmente Claro. saber para que serve, como eu posso ter um alerta que eu a minha musculatura está precisando de né, de um acompanhamento, de um tratamento, né? Mas acho interessante também a gente
volta e meia pensa na fisioterapia pélvica como só relacionado a esse controle esfinctérico, né? O controle do xixi e o controle do cocô. E tem mais coisas que vocês fazem, especialmente na esfera sexual, né? Tem mulheres que têm dificuldade para conseguir ter relação sexual, né? Tem mulheres que têm relação sexual, mas sentem que tem uma certa dificuldade para atingir o orgasmo relacionado a alguma questão, alguma dificuldade. E eu sei que vocês têm ação sobre isso. E os homens também, né? Homens que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, né? Algumas dificuldades depois de continência urinária ou até de manutenção da ereção e por diante. Acho que é uma coisa bem ampla e bem interessante. Mas o nosso foco hoje é a gravidez, né? Eu acho que é interessante a gente dar essas pinceladas para que no futuro a gente possa usar como gancho para outras possíveis lives onde venha falar mais especificamente dessas áreas. Mas a gente vai falar sobre a fisioterapia pélvica na gravidez. E eu queria que você falasse, então, um pouco aonde que a fisioterapia pélvica pode ajudar na gestação. De que maneira você acha que isso contribui para uma gravidez mais segura, mais satisfatória, mais feliz? Sim. A própria gestação em si, né, o aumento do peso, né, do útero, da barriga mesmo, né, já gera uma sobrecarga sobre essa musculatura do assoalho pélvico, que é um músculo, lembrando, né, que é um músculo estriado, igual do braço, igual da perna. Na verdade, é um músculo mais parecido com o músculo da panturrilha. Então, já é um músculo de sustentação. Mas a gestação em si, né, ela gera uma sobrecarga grande, né, em toda essa musculatura, né? Então, independente, né, nem pensando na via de parto, né, a própria gestação mesmo já gera uma sobrecarga em todo esse sistema, né? E você ativar essa musculatura durante a gestação, né, você pode prevenir vários sintomas que podem ocorrer, né? E se não ocorrer, né? Se você não tiver incontinência urinária na gestação, por exemplo, ou se você não tiver dores lombares na gestação, né? Com a solipede pode contribuir para você não ter. Você fazendo exercício, ativando essa musculatura, você consegue no pós-parto ter uma recuperação mais rápida também, né? Tudo voltar no lugar, né? Entre aspas, mas para que você tenha, né, essa recuperação melhor, né? Então, por isso que é muito interessante você ativar também essa musculatura, né? A gestante saudável, né? Seria ter os músculos todos fortes, né? E saber, e mais importante ainda, né? Você ter essa dinâmica, né? Da musculatura abdominal, da musculatura do assoalho pélvico, né? Que é super importante na própria, né? Não só na gestação, mas na própria, no trabalho de parto mesmo, né? Claro, claro. Eu até tenho uma pergunta para o senhor, que eu queria saber se você já teve alguma situação de algum parto que a gestante não sabia o que fazer, né? Que na hora teria que estar relaxando essa musculatura do assoalho pélvico, empurrando, né, o nenê pela musculatura abdominal, e ela fazia o contrário, né? Contraía muito essa musculatura do assoalho pélvico e acaba, às vezes, acredito, dificultando um pouco esse trabalho de parto, né? Você está me perguntando se eu saberia dizer, eu não saberia dizer quantas vezes eu já passei por isso. Né? São muitas, eu já tive várias vezes situações que a gente tem que parar e falar assim, Nora, vamos combinar. Não é assim que faz. Você precisa relaxar essa parte e contrair a outra parte. Né? Uma das coisas que às vezes dificulta algumas mulheres até para conseguir ter essa dinâmica mais concreta é a posição do parto. Sim. A posição deitada, ela realmente gera uma dificuldade para conseguir fazer o esforço de puxo, né? Que é aquele de empurrar o bebê para fora. Sim. Então, eu sempre procuro trazer o máximo possível inclinada a paciente, né? Teve até um período de experiência com parto na posição de cócoras, já fiz parto em pacientes com uma cadeira obstétrica. Enfim, qualquer posição mais
vertical possível, eu percebo que facilita essa dinâmica, né? Mas claro que não é só a posição, existe o aprendizado, que é o que você estava falando sobre ele agora, né? Isso, é isso mesmo. Que é até interessante, né? Se a maioria das gestantes soubesse, porque a gente não sabe como vai ser essa via de parto, né? Como que vai ser né, esse parto em si, né? Então, se você treinar previamente tudo isso, né? Primeiro que a gestante fica mais confiante na hora do parto, né? E segundo, ela treinou numa situação mais tranquila do que aprender na hora, né? Então, a gente com certeza acredito que facilita muito mais para essa gestante saber, né, entender que não é só ter força da musculatura do assoalho pélvico para prevenir laceração e nem disso, mas assim, para você entender a dinâmica mesmo. O que eu deveria fazer, né? Será que eu tenho controle sobre essa musculatura, né? Será que eu consigo contrair, relaxar da maneira correta, né? Então, imagina uma situação mais de estresse, né, que é o parto, né? Então, a gente acredita muito que você aprender isso previamente facilita muito, né, para o obstetra. Não só para a gestante, mas para o obstetra, né, doutor Marini? Não tem dúvida, né? Até a Ana está comentando aí que ela recomenda bastante, né, que se faça esse treino, né? Porque ela passou por isso durante... ela teve há pouco tempo, né? Ela tem 6 meses, então ela lembra bem o quanto foi importante ela fazer esse treino de contração, de musculatura. E até outra experiência pessoal que a gente tem, quando a minha mulher estava grávida dos meus filhos, ela fez cursos que a gente na época chamava curso de preparo para o parto. E as pessoas, de uma maneira talvez mais simples do que fazem hoje, também transmitiam essa ideia de como contrair, como fazer o esforço. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é super importante, sim. Porque Agora, você acha que a físio é importante só para o parto normal? O que seria interessante, né? Além da questão do parto, né, em si? Como que a fisioterapia pélvica pode contribuir para a gravidez como um todo, independente do tipo de parto? Sim, sim. Então, a gente aprender a fazer os exercícios, saber ativar corretamente, você pode melhorar a parte do intestino mesmo, né, da maneira de defecar, né, na verdade, né, então que isso, normalmente a maioria das gestantes acabam, às vezes, tendo um pouco mais de constipação, né, na gestação, então a gente consegue auxiliar nessa parte, a gente consegue prevenir, né, incontinência urinária, melhorar até na parte da sexualidade dessa mulher, né, na gestação, né, às vezes o próprio medo, né, de estar gestante, e se ela não tem nenhuma contraindicação, né, normalmente seria para continuar a vida sexual dela normalmente durante a gestação, né? Claro. Então às vezes, realmente que se ela, às vezes, tá com um pouco de medo, né? Então, fazer exercício ajuda na parte tanto da lubrificação, como ela relaxar melhor, né? Para ter relação, conseguir melhorar até o próprio orgasmo, né? Então, tudo isso pode estar auxiliando essa gestante para ter uma gestação saudável, feliz, né? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. E aí, mas e se a paciente vai ter cesárea? Isso tem... Ela já começa a gravidez sabendo que vai ser cesárea. Mesmo assim, ela deve fazer fisioterapia pélvica? Mesmo assim. Em tudo como eu acabei de falar, né? Mesmo assim. E também ela vai estar trabalhando essa assoalho pélvico, que lembra que a gestação já gera uma super sobrecarga sobre essa musculatura, né? Então, com certeza, mesmo ela tendo uma cesárea, ela vai ter uma recuperação melhor no pós-parto, né? Então, evitar as dores lombares, né? Que acontecem mesmo pela própria... a gente ensina exercício de assoalho pélvico, mas vai pensar também na coluna dessa paciente, né? Então, a gente associa com outros exercícios, né? Gerais, né? Não só a gente está falando de assoalho pélvico, mas a gente associa com alongamentos, exercícios de respiração, é muito importante, né? Para gestante manter o padrão respiratório bem, né? E exercícios de relaxamento mesmo, né? Para
melhorar a parte da ansiedade, de relaxar toda essa musculatura, né? Então, a gente consegue contribuir tanto para essa parte de diminuição das dores na coluna em geral, né? Como também exercícios circulatórios, né? Para a parte da melhora da circulação mesmo, principalmente periférica, membros inferiores, né? Então, a gente acaba trabalhando, tentando, né? Trabalhar o geral, o bem-estar geral dessa paciente. Não só do assoalho pélvico em si. Eu queria só fazer um parênteses agora, lembrar as pessoas que estão nos assistindo que se elas tiverem alguma pergunta, que elas usem aí o balãozinho com a pergunta, né, com a interrogação, para mandar as suas perguntas. E também, se você souber de alguém que você acha que é alguma grávida aí que poderia se interessar por esse assunto, aproveita e encaminha aí pelo aviãozinho, né, para essa pessoa poder entrar em contato, poder assistir, ou quem sabe ela saber que isso vai ficar gravado no perfil do Instituto e ela possa ver mais adiante, né? Acho que ela vai poder aproveitar muito essas explicações que a Emily está dando para a gente aqui. E, Emily, e mesmo se a paciente faz pilates, faz yoga, mesmo assim é legal ela fazer fisiopélvica? Ou o pilates ele resolve tudo e a yoga resolve tudo? Não, a yoga, o pilates é super legal, né? Ser feito e super, super indico. Acredito que a atividade física na gestação é super interessante, mas o que acontece é que muitas pacientes não conseguem ativar a musculatura do assoalho pélvico. Mesmo acredita que está fazendo pilates e está ativando a musculatura. E às vezes não está conseguindo associar isso junto com o exercício, né? Então, por isso que seria interessante sempre estar fazendo fisioterapia pélvica para até melhorar, né? Para você estar ativando corretamente, melhorar seus exercícios no pilates, na musculação, na yoga. Então, seria bem interessante estar fazendo uma avaliação, se você não está conseguindo, né? Ver se você, ou certificar, sim, eu estou conseguindo ativar e eu consigo ativar em várias posições, né? Que na posição deitada, sentada, em pé, fazendo algum movimento específico, né? Então, na verdade, o ideal é isso, você conseguir ativar em vários movimentos e às vezes, e bem comum acontecer, é que a paciente acha que está fazendo pilates, está fazendo yoga e está ativando corretamente essa musculatura. E às vezes não está conseguindo. Então, por isso que é interessante, junto com as atividades gerais, fazer também fisioterapia pélvica. E como é que você... E aí que entra o biofeedback, aí que você consegue mostrar onde que ela está sentindo, onde que ela está contraindo, não? Isso, é isso mesmo. Aí que entra o biofeedback, a nossa palpação, né? Então, o fisioterapeuta tem uma formação, né? Que realmente a gente consegue verificar se ela realmente está fazendo corretamente ativação e relaxamento. E a gente consegue ver no biofeedback, tanto o terapeuta como a paciente. Então, fica muito claro o que ela realmente está conseguindo e a gente consegue simular até posições, exercícios mesmo, em várias posições no consultório. Então, ela tem certeza, ela não fica na dúvida se ela está conseguindo ou não. Ela tem certeza que ela está realmente conseguindo fazer o exercício, manutenção de resistência da musculatura, relaxando bem essa musculatura. Então, a gente treina em várias posições e certifica que ela está fazendo corretamente. E aí associa respiração. Então, acaba sendo bem global os exercícios, né? Eu queria que você explicasse melhor como é que faz. Eu sei que, né, tem o computador, tem você e tal, mas assim, na prática, mas explica para mim direitinho, porque acho que é uma coisa que todo mundo fica curioso. O biofeedback, como é que é essa história e tal, né? Então, vamos lá. Então, normalmente a gente pode estar usando, são eletrodos, que pode ser eletrodos pequenininhos, assim, eles têm 2 centímetros pequenininhos, eletrodos de superfície, que você pode colar na região do assoalho pélvico, você cola mesmo lá. Ou pode também ser usado probes, né? Então, um eletrodo intravaginal ou intraanal, se essa paciente a gente não conseguir verificar via superfície, mas na maioria das vezes a gente consegue, tá? Então, a gente cola mesmo o eletrodo na musculatura da paciente e aí conecta mesmo, tem um fiozinho que conecta ao equipamento que conecta no computador.
e aí vê a tela mesmo, né? Então parece um gráfico todo colorido, e aí tem várias telas, assim, que se a paciente contrair, ela vai ver esse gráfico e aí vai ficar sempre gravado também, né? Então a gente consegue comparar uma sessão com a outra e a gente consegue aí brincar, tem várias telas e então acaba sendo mas é isso. E aí você consegue diferenciar, então, se ela está contraindo melhor a parte relacionada à contenção da urina ou a contenção da parte tal. Dá para Isso, diferenciar? abdômen, dá pra gente colocar até um outro eletrodo no abdômen. Então, se essa paciente está fazendo muita ativação abdominal e não do assoalho pélvico. Então, a gente consegue até colocar 2 canais e aí verificar no computador se ela está ativando normalmente mais o assoalho ou mais o abdômen, por exemplo. Se essa paciente está com uma confusão, né? Então, dá sim. E aí, a gente normalmente coloca a colocação, né? É entre mesmo o ânus e a vagina. Então, sempre ali entre o ânus e a vagina, nessa região do assoalho pélvico. Ah, que legal. Muito bom. É porque acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, sabe? Ah, o biofeedback parece uma coisa que vem uma estratosfera, né? Mas na Não, prática eu queria entender como é que funciona. Porque acho fundamental, quando você fala para a pessoa, você vai fazer um biofeedback. Ah, tá bom. E aí, como é que é isso aí, né? dói, Que vai né? Tem acontecer, muita que vai paciente que acontecer comigo, pergunta. né? Não, e tem muita paciente que pergunta, mas dói, Emily? Não, não dói. Ela só capta a ativação muscular, né? Só vai captar o que você fizer no computador. Então, não dói, não tem nenhuma contraindicação. É que você fala em eletrodo, o pessoal já pensa em agulha, que vai espetar, que Ou vai. em choque, né, doutor O Marinho? choque, né? Choque. Vai tomar um choque Ela para vai poder. tomar choque? Não. E aí, e quando, durante a gravidez, quando que você recomenda que a gente comece a fazer fisioterapia pélvica? Sempre pode começar desde o começo, na verdade, desde que ficou sabendo que está grávida, né? Não teria uma contraindicação. Mas eu sempre falo para a paciente conversar com o médico obstetra dela, né? E sempre pedir uma orientação, né? Então, né? Tô liberada, né? Para fazer exercício, né? Porque o exercício, a gente pode, como eu falei, em várias posições, né? Então, mesmo que a paciente comece antes das 12 semanas, né? Ela vai começar em decúbito dorsal, né? Deitada, um movimento muito curtinho, né? Então, a gente vai avançando com a gestação, né? Mas também fala assim, mas Emily, eu já tô com 30 semanas, será que vale a pena eu começar no final, né? Tô no final da gestação, né? Então, sempre vale a pena, né? Então, em qualquer idade gestacional, você poderia começar, né? Se você tiver mais tempo, você tem mais tempo para treinar, né? Mas não seria interessante você, mesmo que se você tiver mais para o final da gestação, dá ainda para você entender toda essa dinâmica, né? Você fala assim, ele precisa de muitas sessões para isso, né? Às vezes, numa sessão, a paciente já entende essa dinâmica muscular, tanto do assoalho, do abdômen, o que fazer. Então poderia começar desde o começo. E aí, desde, assim, mais ou menos, para a gente poder imaginar, quantas vezes a gente precisaria ir durante a gravidez? Seria uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, toda semana, né? Isso seria avaliação, a gente individualiza isso para cada paciente, né? Então, a paciente que chegou, sei lá, com 12 semanas, né? Então, ela tá com 12 semanas de gestação, vou começar a fazer. Ela tem bastante tempo para treinar, né? Então, essa paciente, eu fiz a avaliação, ela entendeu como é para fazer, não teve dificuldades, ela vai ver essa fisioterapeuta às vezes uma vez no mês, né? Então, ela tem tempo para estar treinando. Agora, se eu tô com uma paciente que chegou, uma gestante que não tem muita consciência da musculatura ou tem muita tensão muscular, a gente não conseguiu visualizar muito bem as contrações, aí ela vem mais próximo. Então, às vezes ela treina ou semanalmente ou quinzenalmente, até ela conseguir fazer melhor sozinha em casa, né? Então,
na verdade, a ideia é essa, ó, você treina no consultório e continua fazendo os exercícios em casa. Mas pode ser, então por isso que depende de cada paciente mesmo, individualizando. Mas se começa no começo, pode ser tanto uma vez por mês, como uma vez a cada 15 dias, até uma vez por semana também, tá? Ah, que legal. Uhum. E você fala que não tem contraindicação nenhuma para fazer fisioterapia? Assim, nenhuma doença, nenhuma situação. O que você acha? Não, tem algumas contraindicações, sim. Então, assim, mulheres gestantes que têm hipertensão, né, descontrolada, aí a gente não seria uma contraindicação, né? Mulheres que estão com uma pré-eclâmpsia, né? Então, aí a gente não vai fazer exercício, né, com uma paciente que está principalmente descompensada, né? Mas hoje em dia tem a própria Abrafisme, né, que é a Associação Brasileira de Saúde da Mulher, ela está com um movimento grande, doutor Barini, ultimamente, de ter fisioterapeutas pélvicas na maternidade. Olha que legal. Então, assim, eles estão com um movimento grande, até em vários estados estão conseguindo que seja algo assim, Institucional. obrigatório. Isso, institucional. Que seja, que faça parte da maternidade, do grupo, da parte clínica mesmo, da maternidade, ter uma fisioterapeuta pélvica. Para cuidar, né, tanto do pré-parto como do pós-parto imediato. Então, nesses casos, né, quase que a maioria das gestantes, alguma coisa a fisioterapeuta pélvica pode estar ajudando, né? Nem que seja em poucos movimentos no leito mesmo, para ajudar a parte circulatória, então, respiratória, né? A parte da respiração. Então, por isso que eu sempre falo que é uma contraindicação, não é absoluta, né? Mas tem algumas contraindicações, principalmente em consultório, né? Mas cada vez mais a fisioterapeuta pélvica está se especializando e conseguindo identificar o que é melhor para essa paciente, né? Nesse momento, né? Então, uma paciente que você tem várias pacientes, né? Com ICC, né? A insuficiência istmo cervical, né? Isso. E essa paciente poderia fazer, né? Poderia fazer exercício. Até teve várias perguntas, né, sobre isso. Ela poderia fazer, que a gente vai estar fazendo em decúbito dorsal, né? O movimento é bem curtinho, né? Então, mesmo que é uma paciente que às vezes precisa estar com repouso, né? Ela conseguiria fazer, sim, algum tipo de exercício, né? Claro que com limitações, né? Então, avaliando e com limitações, mas dá para ser feito, sim. Que legal. Então, e você acha que no pós-parto, como é que funciona a fisioterapia? O que ela contribui? Como é que ela pode ser aplicada no período do pós-parto? Tá. No pós-parto, ela vai ajudar esse músculo voltar, né, a voltar à normalidade, né? Então, ele teve uma super sobrecarga com a gestação, né? E independente da via de parto, até tem algumas gestantes, né, que acaba perdendo um pouco o controle, né, dessa musculatura por causa do próprio parto, né? Então, fazer fisioterapia pélvica ajuda a gente a recuperar mais rápido esse controle, né? Além de ajudar na parte da sexualidade, né? Ajudar essa mulher a ficar mais confiante para ela conseguir voltar à vida sexual, né? Então, é bem importante a fisioterapia, a gente voltar, né, com os exercícios. Por isso que é interessante, se conseguir fazer durante a gestação, ela já sabe fazer e continuar esses exercícios no pós-parto, né? Mas se ela não fez, fala assim, mas eu não fiz nada na gestação, não tem problema, a gente começa no pós-parto, né? Para ajudar tanto. Tem muitas gestantes também que acabam tendo hemorroida, né, doutor Barini? Sim, sim. E não só na gestação, mas às vezes no próprio parto, né? E os exercícios também ajudam, né, a melhorar essa dinâmica, né?
Porque melhora a circulação? O que você consegue? Isso, melhora a circulação da região, né? E além disso, tem fisioterapeutas pélvicos que a gente tem o laser que ajuda também a desinflamar essa hemorroida, né? Então, ajudar ela a conseguir, né? Tipo, melhorar essa inflamação e para ela começar a evacuar melhor, né? Então, a gente acaba tendo uma melhora também nesse quadro. Então, deixa eu te perguntar especificamente, em relação à cicatriz, por exemplo, a cicatriz de períneo, a fisioterapia pode ajudar na recuperação cirúrgica? Quando, pensando até numa cirurgia, uma cesárea, a fisioterapia também ajuda a recuperar na cesárea, não? Sim, o laser, a fotobiomodulação, ajuda bastante na parte da cicatrização dessa cicatriz, né? Dessa cicatriz de cesárea, além de ajudar no próprio edema da região, né? Dor. Então, a gente consegue estar ajudando, sim, a cicatrizar melhor, né? E diminuir a dor, o inchaço da região, né? Então, a gente acaba tendo ajuda, sim, essa gestante, mesmo se teve uma cesárea, bem nessa região do corte mesmo. Uhum. E algumas vezes, né, as pessoas ficam imaginando que quem tem parto cesárea não vai ter dificuldade urinária no pós-parto, né? Sim. Isso é verdade? Como é que queria que você falasse um pouco disso? Eu sei que não é, mas eu queria que você comentasse. Sim. Todo mundo acha que, às vezes, só tendo um parto, né, via vaginal é que acaba tendo alguma dificuldade urinária, né, pós-parto. E não é, né? A gente sabe que mesmo é a própria cirurgia mesmo ali, né? Às vezes fica com sonda, a maioria das vezes, né? Fica com sonda. Então, e além da dor, né? Tem paciente que tem bastante desconforto, né? Na região da própria cesárea mesmo, da cirurgia, né? E fica com dificuldade de urinar, né? Então, realmente mesmo acaba tendo essa dificuldade e a gente, né, ensinando ela a relaxar melhor, né? Ela consegue urinar melhor, né? No pós-parto mesmo. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem algumas perguntas aqui. O que o pessoal está perguntando? Aqui tem uma pergunta de uma paciente, da Márcia Cardoso, que ela pergunta se quem tem cerclagem e colocou pessário pode fazer fisioterapia pélvica. Você sabe o que é pessário, né? Sei sim. Então, o que você mas, diria? Que sim, que dá para ser feito. Que a gente não... os exercícios de assoalho não mudariam, não teriam dificuldade nenhuma com o pessário, né? Não mudaria de lugar, não mexeria o pessário, nada disso, né? Que ele fica lá no colo do útero, certo? Então, não teria contraindicação. A gente poderia estar fazendo. Isso para ajudar o assoalho pélvico dessa paciente. Isso não vai resolver essa situação, né? Normalmente, foi feito já a cerclagem, tem o pessário, né? Não teria problema ser feitos os exercícios. É importante, né, salientar que existe uma distância entre onde está colocada a cerclagem, aonde está o pessário e aonde fica a musculatura, que é justamente o comprimento vaginal, né? Sim. Claro que esse comprimento vaginal vai estar um pouco mais espremido pelo peso da gravidez, a vagina vai ficar mais encolhida, mas de qualquer maneira a musculatura está na entrada da vagina, né? Está na região mais da superfície e fazer exercícios ali são importantes. Acho que você falou uma coisa no começo que acho que é importante a gente rememorar para ficar bem gravado, né? Que essa musculatura toda da região pélvica, ela é igual à musculatura do braço, da perna, que é uma musculatura que nós chamamos de estriada, que é o que você falou. É uma musculatura que a gente controla. Diferente da musculatura do próprio útero, da musculatura do intestino,
né? E nós não controlamos, ele tem uma vontade própria, ela tem uma função autônoma, né? E toda a musculatura que chamada estriada, que a gente consegue exercitar, ela se vigorifica, né? Ela ganha massa muscular, ela ganha força quando a gente exercita. Se a gente não exercita, ela perde essa capacidade funcional. E aí uma série de questões que podem acontecer ao longo da vida, tanto do homem quanto da mulher, podem ter relação com essas questões da falta de contratilidade, da falta de uso de força muscular para a região pélvica, não é isso? O que você acha que eu falei? É isso mesmo. Na verdade, eu acho que o estilo de vida da mulher mais moderna, né, que fica muito mais sentada, trabalha muito mais, né, muitas horas sentada, já relaxa um pouco essa musculatura, né? Acaba não fazendo tanto atividade física. A vida da mulher mudou, né? Antigamente a mulher ficava em casa, mas fazendo exercício, trabalhando em casa, né? O trabalho doméstico tem uma certa mobilidade da mulher, né? Hoje em dia a mulher estuda, acaba ficando muito mais tempo sentada, né? Muito mais parada, né? Então mudou muito, né, doutor Barini, da mulher de antigamente, né? Mudou muito o estilo de vida da mulher, né? E acabou que essa mulher, essa musculatura ficou meio esquecida, né? Então, às vezes, a gente não consegue, às vezes, fazer exercício físico geral, que é tão importante, né, para a mulher, musculação, enfim, e para todos os músculos, né? Então, a mulher acaba tendo que trabalhar e correr atrás do prejuízo, né? Se movimentar, né? Fazer exercício para manter os músculos, né? Então, se a gente tem que fazer exercício na academia para ter esses, né, para ter os músculos fortes, né, para a saúde geral, a gente acaba tendo que, não esquece, né, que tem essa musculatura do assoalho pélvico, que precisa também ser exercitado igual os outros músculos na academia, né? E a ideia é você aprender eu falo, a fisioterapeuta pélvica é um guia para te ensinar a fazer corretamente o exercício, para depois você fazer sim, lá na academia. Então, fazendo exercício, né, abdominal, junto com o assoalho pélvico, colocar os exercícios de assoalho pélvico na sua rotina diária, né? Que seriam os exercícios musculares mesmo. Então, eu acredito muito que essa vida hoje, né, da mulher que estuda, que trabalha muito mais sentada, já deixa essa musculatura um pouco mais relaxada mesmo, né? E se a gente não pensar em ativar, a gente não ativa, né? Essa musculatura fica lá esquecida, né? E ela realmente, ela precisa, ela é um músculo estriado, como o senhor falou, e como a gente tem comentado, né? Se a gente não pensar em ativar essa musculatura, a gente não vai, essa musculatura vai ficando flácida, né? E aí que pode ocasionar, né, ter as disfunções, né? Os escapes de urina, os escapes de gás de flatos, né? E problemas na relação sexual, né? Se sentir que tá flácida, né? Dificuldade para conseguir orgasmo. Então, tudo isso normalmente é fraqueza da musculatura. Muito bom, muito bom. A gente já falou sobre isso, mas tem uma pergunta da Carla Cavalcante perguntando se qualquer grávida pode fazer fisioterapia pélvica, sim, inclusive gestações de risco. Talvez você pudesse diferenciar um pouquinho quais seriam as situações de risco que ficariam excluídas e quais que poderiam ser incluídas, né? Tá. Pacientes, por exemplo, com gestações gemelares, né, ou até mais de um bebê, né, pode fazer? Pode ser feito, né, não teria problema. Pacientes, por exemplo, com diabetes gestacional, pode fazer exercício de assoalho pélvico? Pode-se fazer, não tem problema nenhum, né? Pacientes que fizeram FIV, né, inseminação artificial, pode ser feito exercício de assoalho pélvico? Pode-se fazer também. Eu acho que só, especialmente quem está em trabalho de parto prematuro, né, quem está numa situação de risco de prematuridade, que a gente deveria talvez evitar, né, essa questão, porque aí qualquer atividade física fica mais ou menos contraindicada.
Sim, sim. Mas essas outras situações de risco, né, não tão significativas, eu acho que a gente teria liberdade para indicar para fazer atividade, né? Com certeza. E como eu falei, né? A paciente que tem uma paciente, por exemplo, que tem cardiopata, né? Uma paciente que esteja compensada, né? Você vai fazer exercício de assoalho pélvico, mas você vai ensinar deitada, né? Você não vai ficar fazendo exercício, às vezes, em cima da bola, né? Tipo, que vai aumentar a sua frequência cardíaca. Outra coisa também que a gente pode estar fazendo com essas pacientes é usar um medidor mesmo. A gente, na verdade, medir a frequência cardíaca e respiratória durante o exercício, né? Aferir sempre a pressão, né? Antes e depois. Então, a gente tem alguns cuidados para essa paciente estar segura, né? Em estar fazendo o exercício no consultório, né? Então, seriam mais... não teria problema. E geralmente, se a gente consegue ter um bom controle, né? Quando a paciente está ali no consultório, que a gente está acompanhando, claro que ela vai ter condições de fazer em casa com mais segurança, né? Vai ser mais tranquilo, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Ela vai, a gente vai estar monitorando e vai estar ensinando os exercícios que ela conseguiu fazer com tranquilidade, né, no consultório. Então, ela vai ficar e também motivada, né? Mesmo que a paciente que não está conseguindo fazer muito, né, que mesmo está uma gestante com um pouco essa gestação de alto risco, né? Mas que esteja se cuidando, né? Sentindo, tá fazendo um pouquinho de exercício, tá se cuidando da musculatura do assoalho, cuidando, né, para exercícios circulatórios também, né? A gente sempre ensina para ajudar, né, em edema, enfim, né? Ela vai se sentindo um pouco melhor, né? Para a gestação, passar uma gestação com qualidade, né? Porque principalmente essas pacientes que tem que ficar um pouco mais de repouso, né, doutor Barini? É difícil, né? Não é fácil. Às vezes até a gente recomenda alguma fisioterapia passiva, né? Alguma coisa que ela possa pelo menos mexer um pouco, né? O corpo. Aquelas que precisam ficar de repouso absoluto, é muito difícil para uma mulher conseguir se manter sem nenhuma movimentação na cama o tempo todo. Eu acho complicadíssimo. Sim, sim. Além das dores, né? Dores lombares, enfim. Claro. Acaba tendo bastante dor muscular mesmo, de ficar deitada, né? Então, alguma coisa que a gente consiga fazer, eu acho que já ajuda um pouquinho na qualidade dessa gestação, né? Tem mais duas perguntas para você. Uma delas é assim, quando é que a paciente deve começar? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas é uma pergunta da Raquel Fugalt e acho que é interessante que a gente responda diretamente para ela. Né? E o que você diria, então? Só para Então, repetir. ela pode começar desde que ela soube que estava grávida. Normalmente, Desde antes de engravidar, né? desde antes de engravidar seria o melhor, né? Mas normalmente as pacientes acabam chegando mais no consultório depois das 12 semanas, né? Por quê? Porque às vezes tem enjoo no começo, está indisposta, né? Então acaba que elas acabam procurando um pouquinho depois, né? Mas eu já tive vários casos de pacientes que realmente já estavam fazendo antes e acabou continuando, né? Então não teria nenhuma contraindicação mesmo nesse início de gestação. E tem uma pergunta da Marina, que eu sei que era de São Paulo. Quer saber se você atende só aqui ou em São Paulo também? Eu atendo em Itatiba, em Campinas, e em São Paulo tenho várias amigas fisioterapeutas, tem até aí na live a doutora Juliana, que eu posso indicar, que são ótimas, que fazem um trabalho lindo lá em São Paulo, tem várias, que depois, se você quiser, eu deixo os contatos. Que legal. Bom, eu acho que a gente conseguiu falar bastante, né, sobre o que estava aí no radar. Tem mais uma última pergunta aqui? Deixa eu ver.
Aqui. A Raquel está perguntando de novo, porque ela ouviu falar que o excesso de exercício pélvico pode causar efeito rebote, se isso aí procede. Ai, é muito difícil. Sabe que teve um estudo lá na Escola Paulista eu participei até do estudo, e era um estudo que a gente estava tentando fadigar a musculatura do assoalho pélvico. E era bem difícil. Então, às vezes, era bem difícil fadigar a musculatura. Então, assim, precisa fazer muito exercício para fadigar, porque ele é um músculo de sustentação. Mas é claro que pode acontecer, né? A paciente fez muito exercício. Aí, o que ela vai sentir se a musculatura teve um excesso, né, de exercício? Você perde um pouquinho o controle dessa musculatura. Então, mas é difícil o músculo fadigar, essa musculatura fadigar, principalmente porque os exercícios a gente sempre dá um tempo de relaxamento, né, entre uma contração e outra, para ele não fadigar. Então, não é fácil. Normalmente, a gente fazia assim meia hora direto de exercício e não fadigava. Então, não é um músculo fácil dele entrar em fadiga, tá? Mas, por isso que é bom ser orientada, né? Ser orientada em fazer corretamente os exercícios. Mas não é um músculo fácil dele entrar em colapso, assim, fadigar. É difícil, tá? Mas se acontecer de cansar demais o músculo, você vai perder um pouquinho esse controle por um momento, né? Mas depois ele retoma. Então, por exemplo, fadigou demais, né? Você fez muito exercício, mas muito mesmo, tem que ser muito. Você, na hora que você tentar contrair, você não consegue, sabe? Você perde esse controle por um tempo. Então, por exemplo, a paciente que já tem incontinência e fadigou a musculatura, fez muito exercício demais, ela pode ter um escape maior por um momento, mas depois ele retoma, tá? Então, não teria além disso, não teria nenhum outro problema, tá? Uhum. Mas é bem difícil. Que legal. Olha, eu acho que foi excelente, Emily. Acho que você conseguiu abordar com total propriedade, com bastante cuidado e com bastante conhecimento do que você está falando a respeito de como exercitar e como é importante a gente exercitar essa musculatura. Eu fico feliz que você esteja fazendo parte aí do Instituto agora. A gente vai ter um bom tempo para trabalhar junto com as nossas grávidas, as nossas não grávidas também. Sim. Ai, muito obrigada, doutor Barini. Acho que vai ser. Pode falar. Eu fico muito feliz de estar participando dessa equipe tão maravilhosa do Instituto, né? Que tem um olhar, assim, além, né? Que é um olhar, assim, de tanto cuidado, né? Com as pacientes, do bem-estar, né? Para essa paciente. Então, é tão cuidadoso, né? Todos os profissionais tão cuidadosos. Então, para mim é uma honra estar aqui participando e completando a equipe, né? E eu fico à disposição, né? Qualquer dúvida, o que eu puder estar ajudando as pacientes, né? Pode estar me escrevendo para o Instituto, que a gente vai podendo ajudar. Mas que bom. Olha, só para lembrar então que essa live vai ficar gravada no Instituto Barini e a Emily está à disposição de vocês para qualquer dúvida, como ela falou, a gente também. Toda a equipe está à disposição, a parte de nutrição, a parte de acupuntura, né, de orientação para gravidez de risco, para endoscopia ginecológica, enfim, nós vamos crescendo todos juntos. E acho que vai ser muito bom a gente ter essa convivência e ter mais você para compor a nossa equipe. Um abração, então, para vocês. Obrigado a todos que estavam nos assistindo. E a gente vai voltar a falar com outros assuntos mais para frente. Não é só grávida, não, né? Isso mesmo, com certeza, doutor Barini. Muito obrigada, viu? Tá Muito bom. obrigada mesmo e boa noite. Boa noite, então. Boa noite a todos Tchau, aí. tchau. Até. Tchau. Um beijo.